Olá, hoje eu vim falar sobre o regime de separação obrigatória para pessoas acima dos 70 anos. O regime de separação obrigatória de bens determina que cada cônjuge conserve exclusivamente para si os bens que possuía quando casou, sendo também incomunicáveis os bens que cada um deles veio a adquirir na constância do casamento. Você sabia que o casamento de pessoas maiores de 70 anos é regido pelo regime de separação obrigatória de bens? E o que isso significa? Significa na prática que os bens adquiridos antes ou depois do casamento, eles não se comunicam entre os cônjuges, salvo se houver um pacto antinupcial em sentido contrário. Essa regra, ela está prevista no artigo 1641, inciso 2º do Código Civil, e ela visa proteger o patrimônio do idoso e de seus herdeiros necessários. A gente precisa fazer aqui um adendo, né? Que apesar de o legislador ele ter criado essa norma para proteger a pessoa idosa, por considerá-la mais frágil e vulnerável, a imposição da separação de bens no casamento dos maiores de 70 anos ela é vista por diversos autores como autoritária, contrária ao Estatuto do Idoso e até mesmo inconstitucional. Para o Anderson Nogueira Guedes, por exemplo, ela rebaixa o idoso a uma vexatória condição de presunção de incapacidade, o que é completamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Mas então, será que essa norma é de fato constitucional? Bom, ela não fere o princípio da igualdade, né, e da autonomia das vontades das pessoas idosas? Essa é uma questão polêmica que ainda divide opiniões no meio jurídico. Alguns defendem que a separação obrigatória de bens é uma forma de evitar casamentos por interesse econômico e de preservar a legítima dos descendentes do idoso. Outros argumentam que a norma é discriminatória e viola a dignidade da pessoa humana, pois ela impede que o idoso escolha livremente o regime de bens que melhor atenda aos seus interesses e aos de seu cônjuge. O Supremo Tribunal Federal, o STF, está prestes a decidir sobre a constitucionalidade dessa regra em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o tema 1236. O caso, ele envolve uma união estável iniciada quando um dos companheiros já tinha mais de 70 anos e que terminou com a morte dele. A companheira, naquele caso, sobrevivente, ela pleiteia o direito de participar da partilha dos bens adquiridos na constância da união, alegando que a separação obrigatória de bens ela é inconstitucional e que deve então ser aplicado o regime da comunhão parcial, conforme a tese fixada pelo STF no RE 646721. Segundo o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, trata-se de um tema de relevância social, jurídica e econômica. Enquanto o STF, então, não se pronuncia sobre o assunto, vale lembrar que existe uma súmula do próprio tribunal, tá? Que admite, então, a comunicação dos bens adquiridos na vigência do casamento, regido pela separação obrigatória, desde que haja prova do esforço comum para sua aquisição. Trata-se da súmula 377, editada em 1964. Essa súmula, ela tem sido aplicada pelos tribunais em casos de dissolução de casamento ou união estável de pessoas maiores de 70 anos, mas também é alvo de críticas e controvérsias. Diante desse cenário, é importante que as pessoas idosas que pretendem se casar ou viver em união estável, elas estejam cientes das implicações jurídicas do regime de separação obrigatória de bens e busquem, então, uma orientação profissional para resguardar os seus direitos e os de seus familiares. O casamento ou a união estável na terceira idade, ele pode ser uma nova fonte de felicidade e realização pessoal, mas também requer cuidados e precauções para evitar conflitos e disputas patrimoniais no futuro, né? A intenção da lei é preservar o patrimônio do idoso, né? Para que ele não seja alvo, né, de casamentos com intuitos financeiros e patrimoniais.
Porém, vale a reflexão se essa regra é constitucional ou inconstitucional. O que vocês acham? Um bom dia a todos.